Hoje nós damos sequência a esta série de mensagens, Revoluções para o Presente. E nós temos conversado ao longo das semanas que quando nós olhamos para a sabedoria bíblica, nós percebemos que Deus nos convida sim para mudanças, sim para novos hábitos, com certeza, mas que Ele nos convida a não necessariamente fazer uma projeção dessas mudanças para os próximos meses, mas sim algo que pode acontecer hoje, algo que pode acontecer agora. Eu quero convidar você para lembrar de que a sabedoria bíblica conta para a gente a respeito da história da humanidade, a respeito de quem nós somos, a respeito de quem você é, a respeito de quem você deveria ser. E no capítulo 2 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no versículo 25, o narrador, quando ele está dizendo que Deus criou todas as coisas e todas as coisas eram boas. Deus criou os animais, Deus criou toda a natureza, os seres humanos, e quando ele termina toda a sua criação, ele olha para toda essa sinfonia, todos esses sons produzidos ao mesmo tempo, e ele diz que tudo é muito bom. Muito bom. No padrão de Deus, ele diz, tudo é muito bom. E algo que o narrador expressa também para dizer que as coisas eram boas, é o que está aqui no versículo 25 do capítulo 2. O homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. O que significa isso? Significa simplesmente que eles estavam nus, peladões ali, e aí eles não tinham vergonha um do outro. É mais do que isso. O que o narrador quer contar para mim e para você é que neste momento aqui, homem e mulher, os seres humanos estavam nus, não sentiam vergonha, não tinham do que se envergonhar. Eles não tinham do que se envergonhar diante um do outro. Mas a sabedoria bíblica conta para a gente que algo aconteceu, algo deu errado e que muda essa primeira situação aqui. Essa situação, ela foi modificada por uma ação do ser humano. E é isso que está aqui no capítulo 3, a partir do verso 1 do livro de Gênesis. O texto diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu quero destacar com vocês aqui essa frase que está em negrito, porque quando a serpente... E quando nós olhamos aqui para essa narrativa, Gênesis 1, 2, 3, quando a Bíblia fala para a gente a respeito da serpente, ao longo de toda a sabedoria bíblica, você vai saber depois que a serpente é Lúcifer, é o diabo, é aquele que se levanta contra o reino de Deus. E ele diz aqui, no dia em que vocês comerem dele, quando a serpente usa essa expressão, ela joga algo aqui que é uma novidade para Adão e Eva, que é a expectativa de futuro. Até aqui, Adão e Eva, se você olhar para a narrativa bíblica em Gênesis 1 e 2, você percebe que não existe expectativa de futuro, existe o desfrutar do presente. A serpente traz algo para Eva que é novidade.
No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então é lançado no coração de Eva e no coração de Adão a possibilidade, a expectativa a respeito do futuro. Quando nós escrevemos resoluções para um ano novo, o que nós estamos fazendo é projetando, é alimentando, é desenvolvendo uma expectativa de futuro. E, por um lado, irmãos e irmãs, isso é muito bom. É bom você planejar. É bom que você planeje, e isso vai fazer com que a sua rota, com que a sua jornada de trabalho, familiar, seja mais equilibrada, mais prudente, mais saudável. Vai fazer com que você use melhor o seu tempo, a sua energia e especialmente os seus recursos. É ótimo planejar. No entanto, nós somos uma geração escravizada pela expectativa de futuro. Nós dizemos assim, ali nas últimas semanas de dezembro, nesse ano que se inicia, eu quero me apegar com Deus. Eu quero desenvolver a minha espiritualidade de uma maneira mais verdadeira. Eu quero encontrar uma igreja, eu quero encontrar uma comunidade cristã, eu quero deixar de fazer algumas coisinhas que eu faço. E no ano que vem as coisas serão diferentes. Agora eu vou mudar. Agora eu vou entrar na academia, eu vou fazer tudo certinho, eu vou fazer uma dieta, eu quero cuidar do meu espírito, do meu corpo, eu quero ser uma pessoa diferente. E quando nós fazemos isso, quando nós jogamos lá para o futuro a concretização daquilo que nós queremos ser, nesse período, até lá, nós nos tornamos pessoas extremamente infelizes, frustradas, porque neste processo, quando estamos escravos de um evento futuro incerto, nós estamos sendo alimentados por essa expectativa de futuro, e essa expectativa de futuro não é a ideia do Criador. A expectativa de futuro que nós temos de ficar alimentando algo que pode acontecer ao longo desse ano, ao longo desse ano e ao longo desse ano, é algo que, segundo este relato aqui de Gênesis 3, é a ideia da serpente. Eu quero convidar você hoje a seguir pensando em atitudes, em revoluções que podem transformar a sua vida hoje. Hoje. Eu não gostaria nem de pensar durante essa semana. Eu quero pensar em transformações, em revoluções que podem acontecer hoje, agora, na minha e na sua história. Nesse sentido, o tema da nossa conversa hoje é este: uma espiritualidade saudável, hoje e agora. Se você continuar lendo ali Gênesis 3, você vai perceber que Adão e Eva, por terem descumprido, por terem se desconectado da ordem que Deus lhes havia dado, eles são expulsos do jardim do Éden. E quando isso acontece, eles começam, enquanto humanidade, um processo de tentativa de reconexão com Deus. E aqui surge a religião. A palavra religião vem do latim, que significa religare, que é religar. É o ser humano lutando dia após dia, lutando bravamente, muitas vezes, para tentar se reconectar com Deus, para tentar voltar para o jardim. Quando você vai ler ali Gênesis 13 em diante, até Gênesis 11, você vai percebendo que à medida que o ser humano é expulso do jardim do Éden, que Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, eles começam cada vez mais ir a leste, a leste, a leste, a leste. Eles vão se afastando da presença de Deus. E quando eles tentam voltar, pegar o caminho de volta, eles se utilizam da religião. E quando eles se utilizam da religião, eles tentam por seus próprios méritos uma reconexão com Deus, mas que é constantemente frustrada. Uma espiritualidade saudável, hoje e agora, gente, não tem a ver com religião. De uma forma ou de outra, para fins de estatística, obviamente que nós também somos religiosos, porque somos uma comunidade cristã que faz parte de uma denominação e nós nos enquadramos, então, como religião. Mas, se nós pensarmos no verdadeiro sentido dessa expressão, tudo que nós não queremos é ser uma religião, ou sermos religiosos, porque a religião é esse processo de tentativa minha, sua, nossa, de voltar para Deus. E a má notícia é que nós não conseguimos. Nós não conseguimos.
Hoje eu quero conversar com você sobre essa espiritualidade saudável que está disponível para mim, para você hoje, aqui, agora. Isso não tem a ver com uma meditação oriental. Isso não tem a ver com um livro legal que você vai ler, que vai destravar a sua maneira de ver o mundo, que vai liberar percepções espirituais para você. Não, não tem a ver com isso. Uma espiritualidade saudável à luz da sabedoria bíblica tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. Eu quero convidar você a olhar comigo para o livro de Hebreus, para a carta aos Hebreus, que está no finalzinho da sua Bíblia. Nessa carta, que ela não teve uma assinatura de autoria, nós não sabemos quem escreveu essa carta, ela tem um tema que é principal. O tema principal da carta aos Hebreus é: Cristo é superior a tudo. Cristo é superior a tudo, a todo tipo de estrutura, todo tipo de autoridade que você possa imaginar, do Estado, autoridades da natureza, todo tipo de autoridade. Cristo é superior a tudo. É isso que o escritor aos Hebreus diz de forma resumida. Eu quero lembrar você rapidamente do que ele fala nos 3 primeiros capítulos, para a gente então entrar no nosso texto de reflexão hoje. Primeiro capítulo da carta aos Hebreus, o autor diz que Jesus é superior aos anjos. E quando ele está dizendo isso, ele está pensando em toda a autoridade espiritual. Ele está querendo dizer que, olha, se existem anjos, se existem forças espirituais, Jesus é superior a todos. Jesus é superior aos anjos. No capítulo 2, ele vai dizer: se Jesus é superior aos anjos, então não devemos negligenciar o Evangelho, que a mensagem é a vida de Jesus entre nós. A palavra evangelho significa em grego boas notícias. A boa notícia de que o reino de Deus chegou. Se o reino de Deus chegou a partir de Jesus, que é superior aos anjos, não devemos negligenciar o evangelho. Uma segunda coisa que ele fala ainda no capítulo 2 é que Jesus, ele é o sumo sacerdote fiel. O sacerdote é aquele que se compadece, aquele que sacrifica em nome do povo. Ele é aquele que faz isso de forma misericordiosa e fiel. E aí no capítulo 3, o autor diz que Jesus é superior a Moisés. Para mim e para você, essa afirmação aqui não quer dizer nada. Jesus ser superior a Moisés. Mas para o judeu, no primeiro século, Moisés era uma espécie de semideus. Ele é aquele a quem se atribui os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos pelo judeu como lei, como Torá. Esses 5 primeiros livros da Bíblia teriam sido escritos por Moisés. Moisés é aquele que recebeu no Monte Sinai a lei de Deus, os 10 mandamentos, que serviam como prumo para o povo de Deus antes de Jesus entrar na história. Então, quando nós falamos a respeito de Moisés para um judeu no primeiro século, ele ouviria isso com o máximo de respeito, de atenção, de carinho, porque a religião dele, a religiosidade dele passava quase que 100% pela vida de Moisés. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo que Jesus é superior a Moisés. E o que eu queria trazer para você hoje aqui é que quando o judeu olhava para Moisés, ele pensava em religião, ele pensava em espiritualidade. Eu quero que você pense na sua religião, na sua espiritualidade, como você tem desenvolvido a sua espiritualidade até aqui, se ela é baseada em méritos, naquilo que você faz, deixa de fazer, então você conquista algo com o seu Deus. Não, se ela é baseada em outra coisa, se você é cristão, se você não é cristão, se você tem um outro pano de fundo de desenvolvimento, espiritualidade, eu gostaria que você pensasse no seguinte: Jesus é superior à religião. Jesus é superior a qualquer tipo de desenvolvimento de religiosidade, ainda que você não se considere uma pessoa religiosa, a sua cosmovisão, que de certa forma não deixa de ser um apego religioso, Jesus é superior a tudo isso. Jesus é superior à religião. Jesus é superior a Moisés. É isso que o escritor aos Hebreus vai dizer
no capítulo 3, dos versos 1 a 6. E nós vamos conversar agora a partir do verso 7. Então, qual é o pano de fundo da nossa conversa? Jesus é superior a toda autoridade espiritual. Sabe, medo de fantasma, coisas do mal que você já ouviu dizer que existem, e espíritos e um negócio estranho lá não sei na onde. Jesus é superior a tudo isso. Jesus é superior a toda autoridade espiritual. Jesus, ele é o sumo sacerdote fiel, e Jesus é superior a todo tipo de religião. Todo tipo de religião. É nesse contexto que eu convido você a olhar comigo aqui para o verso 7 e verso 8, parte A. O escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus é superior a tudo, e ele, então, traz essa conversa. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, não amanhã, não semana que vem, não meados de julho, não. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração. Interessante porque quando nós pensamos em ouvir a voz de Deus, talvez você diga assim, poxa, mas eu nunca ouço a voz de Deus. Eu nunca ouvi Deus falando comigo. Eu diria para você que você sempre ouve. Você sempre ouve. Sempre ouve Deus falando, talvez a partir dos seus pensamentos, algum amigo, alguma amiga, seu cônjuge, um filho, seu pai, um amigo, alguém falando com você. Muitas vezes é Deus falando com você, mas o ponto é, nós muitas vezes endurecemos o nosso coração. E nós preferimos ouvir as nossas próprias vozes, que fazem mais sentido para nós. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, eu quero fazer uma proposta para vocês aqui hoje, neste nosso encontro, 10h40 da manhã do dia 21 de janeiro de 2024. Se Deus falar com você nesta manhã, se o Espírito Santo trouxer algum tipo de alento ao seu coração, neste período que estaremos aqui juntos, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. O que é endurecer o nosso coração? A palavra aqui para endurecer é uma palavrinha no grego, sklerino, que significa inflexível e resistente à informação. Essa palavra esclerino é aquela que dá origem à esclerose no português. É o enrijecimento. É o enrijecimento do coração. Ele se torna tão duro, tão inflexível, tão resistente, que nenhum tipo de informação é capaz de formá-lo. Nós dizemos constantemente, é o lema aqui do Ático, que nós queremos ser uma comunidade, está escrito ali na camisa do Rubem, moldados por Deus, juntos para o bem de Curitiba. O que é ser moldados por Deus? Sermos moldados por Deus é sermos moldados pela história que Ele conta a meu respeito. Não a história que eu conto a meu respeito. Mas para que sejamos moldados por Deus, precisamos não ter um coração inflexível e resistente à informação. Um coração esclerosado, enrijecido. O autor aos Hebreus está dizendo, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não tenham um coração esclerosado, enrijecido. E nesse sentido eu queria convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Queria orar com você. Queria orar porque este é o momento onde a sua mente diz para você assim, depende, né? Depende do que eu ouvir. Se eu ouvir coisa que faz sentido para mim, eu abro o meu coração. Se não fizer sentido para mim, eu fecho. Mas não é esse o ponto. Se Deus de fato está aqui nessa manhã, e se Ele quer nos moldar à sua vontade, o que Ele disser, a partir da sua vontade boa, agradável e perfeita, vai fazer sentido para nós, para o nosso bem e para o louvor de Deus. Deus, por favor, Pai, nós estamos aqui reunidos, à luz da sua palavra, nós queremos pedir que o Senhor amoleça o nosso coração. Enquanto o Senhor falar conosco nesta manhã, que os nossos corações estejam flexíveis
e abertos à transformação, para que sejamos moldados pela história que o Senhor conta a nosso respeito. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus. Amém. Quero destacar duas coisas com vocês aqui neste texto, dos versos 7 em diante. A primeira coisa que eu gostaria que nós pensássemos a respeito dessa espiritualidade que pode ser desenvolvida e alcançada hoje, agora. Primeiro, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Não subestime o poder que tem no seu coração. Quando a gente fala em coração, nesse nosso contexto ocidental, nós estamos falando do centro das emoções. Para o judeu, o centro das emoções não era o coração, eram as tripas. Mas nós dizemos coração. Então, quando eu falo isso, você sabe do que eu estou falando. Cuide do seu coração. Olha o que o texto diz para a gente. Versículo 12. Cuidado, irmãos. Deus está falando isso com a gente nesta manhã. Cuidado, irmãos e irmãs, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Quem é o Deus vivo? O Deus vivo aqui para o autor de Hebreus, ele está falando no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, o Deus vivo é Jesus. Quando eu me aproximo da religião, quando eu me aproximo dos cultos, das programações de uma comunidade cristã, muitas vezes eu estou me aproximando desse Deus, entre aspas, querendo me aproximar dele, querendo me relacionar com ele, mas infelizmente, muitas vezes, o que eu estou fazendo é com o coração perverso e incrédulo. Estou me afastando daquele que é o Deus vivo, revelado em Jesus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, ele diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, se você quer saber como Deus é, como Deus funciona, como Deus Pai se apresenta, como Ele conversa, como Ele se comporta, olha para Jesus. E Ele está dizendo, cuidado, cuidem dos seus corações, para que o coração de vocês não seja perverso e incrédulo. Quando que o nosso coração é perverso e incrédulo? Quando nós optamos por ouvir mais aquilo que nós queremos, aquilo que faz sentido para nós, na nossa cultura, quando nós optamos por ouvir os coaches aí da vida, que estão nos encorajando a sermos pessoas melhores a partir da nossa meritocracia, e então nós falamos, é isso, eu vou chegar lá, eu vou ficar rico, eu vou conseguir, e eu vou conquistar, e eu vou pisar na cabeça de quem me humilhou lá no passado. E parece que está tudo bem, parece que eu estou indo para um caminho bom, mas de repente eu percebo que o meu coração está perverso e incrédulo, e eu estou milhas e milhas distante de Jesus. Talvez você esteja dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade cristã, mas milhas e milhas distante do Deus vivo, Jesus. Como é que eu faço então para cuidar do meu coração? Eu queria convidar você a olhar para a grande história revelada nas Escrituras, a partir desse diagrama, que fala para a gente a respeito, não de quem Jesus é no primeiro momento, mas do porquê Jesus veio. Por que Jesus precisava vir? Por que Jesus ele tem que ser superior aos anjos? Tem que ser o sumo sacerdote fiel? Por que Jesus é quem ele disse que é? Será que isso é verdade? A sabedoria bíblica conta para a gente, em Gênesis 1 e 2, que Deus criou todas as coisas perfeitas. É isso que esse primeiro símbolo conta para a gente. Deus criou todas as coisas perfeitas. Homem e mulher viviam nus e não tinham do que se envergonhar. Imagina, que beleza. Você não ter do que se envergonhar das pessoas que você ama, porque você é incapaz de frustrá-las e incapaz de ser frustrado por elas. É esse o contexto aqui da criação. No entanto, a Bíblia fala para a gente que algo iniciou, trouxe um contexto de caos, de desordem, tudo que é ruim veio na nossa direção. A Bíblia chama isso de pecado. É o que acontece ali em Gênesis 3, quando Adão e Eva optam por desobedecer a ordem de Deus. E nós, então, estamos num contexto de catástrofe.
Porque eu e você não conseguimos ir na direção de Deus. Nós queremos, por meio da religião, religar, reconectar o nosso relacionamento com Deus. Então nós tentamos pavimentar uma ponte que nos reaproxime de Deus. Eu vou conseguir. Deus olha para mim e fala, acho que não. Não, eu vou conseguir. Eu vou pavimentar essa ponte com as minhas obras, com as minhas boas obras. Eu vou ajudar uma pessoa aqui, uma pessoa acolá. Eu vou melhorar como ser humano. Mas cá entre nós, quem de nós aqui se garante? Quem de nós aqui pode levantar a mão e dizer assim, não, eu me garanto. Eu passo um dia inteiro sem ter pensamento errado, sem ter nenhum pensamento orgulhoso, sem desejar o mal para o meu próximo. Eu passo um dia inteiro liso, livre do pecado. Alguém aqui se garante? Acho que não. Nós somos falhos. É isso que a Bíblia conta a nosso respeito, mas a boa notícia é que Deus não nos abandona na nossa miséria. E esse terceiro símbolo fala para a gente de um Deus que escolhe o povo de Israel, para que desse povo surgisse alguém que um dia seria luz para todas as nações. Isso acontece com o assunto da carta aos Hebreus. Jesus, ele entra na história, ele vive uma vida perfeita, ele é crucificado, ele é morto no meu e no seu lugar, e como ele não tem parte com o pecado, 3 dias depois ele ressuscita, para que eu e você hoje pudéssemos ou possamos ter uma vida diferente. Agora, gente, por que eu estou contando essa história para vocês aqui? Porque cuidar do seu coração não tem a ver com você ter um sentimento fofinho na direção do seu coração. Vou cuidar do meu coração. Vou fazer um chá, vou acordar cedo, vou passar um café, porque eu estou cuidando do meu coração. Aí você senta lá numa poltrona bonita lá na sua casa, que tem uma vista bonita para um lugar legal, e você fica cuidando do seu coração. Não é isso que é cuidar do seu coração. A partir da sabedoria bíblica, cuidar do seu coração é você colocar para dentro informações que dizem respeito com a verdade. Você cuidar do seu coração e continuar refém de uma visão consumista, onde você precisa ter para ser mais feliz, é você jogar lixo tóxico para dentro do seu coração o tempo todo. Você consumir nas redes sociais conversas de ódio, de agressões verbais, conversas e reflexões verborrágicas ali nas redes sociais. Isso é você jogar para dentro lixo tóxico, é você não cuidar do seu coração. Quando que você cuida do seu coração? Quando você se lembra que você é pecador, que você é falho, que você falha, que você precisa de ajuda, que sozinho você não consegue se reconectar com Deus. Religião alguma é capaz de reconectar você a Deus. Quando você entende isso, você entende quão precioso é o seu coração e como nós devemos cuidar dele. O pastor americano Eugene Peterson, falecido em 2018, a respeito do coração, ele diz: o coração é o centro da vida. O coração é o lugar onde Deus trabalha, onde nós vivemos ou morremos. O coração é o centro da vida. Nesta manhã, eu quero convidar você a cuidar do seu coração. Cuidar do seu coração de que forma? Você pode sim passar um café, pode tomar um chazinho, pode sentar na sua cadeira e olhar para o seu lugar lá favorito. Não tem problema fazer isso. Mas preenche o seu coração com as verdadeiras informações a respeito da Bíblia, porque a Bíblia é uma história que quer moldar a sua vida. Moldar a sua vida à luz da vontade de Deus. E quando você joga para dentro essas informações, você vai estar cuidando daquilo que é mais precioso para você, que é o seu coração, dizendo para o seu coração que tudo que é bom foi Deus que fez. Não, mas coincidência, sei lá, tem coisa boa também na vida de todo mundo. Tudo que é bom foi Deus que fez. Quando você cuida do seu coração, a partir da grande história, você informa o seu coração, que é de onde procede todas as fontes da sua vida. Você informa o seu coração de que o que é ruim não foi ideia de Deus. O caos, a pobreza, a injustiça, a desordem, a morte prematura de uma criança, essas coisas ruins, terríveis, não são ideia de Deus.
Isso é consequência do que a Bíblia chama de pecado. Quando você alimenta o seu coração, cuida do seu coração com a verdadeira história da humanidade, você sabe que a boa notícia não é o seu presidente favorito estar no cargo. A boa notícia não é você ter dinheiro, ganhar na Mega Sena da virada. Seria uma boa notícia, cá entre nós. Mas não é essa a melhor notícia. A melhor notícia para a sua história é Jesus. Ele é o Evangelho. Você pode não ter dinheiro, você pode estar doente, você pode estar com a sua família vivendo maus bocados e mesmo assim ser uma pessoa satisfeita. Por quê? Porque você cuida do seu coração com a verdadeira história. Cuide do seu coração, o seu coração é o centro da vida. E se você cuidar do seu coração, então nós vamos para o segundo ponto dessa espiritualidade possível hoje, agora. Animem uns aos outros todos os dias. Animem uns aos outros todos os dias. A nossa espiritualidade, irmãos e irmãs, ela é uma espiritualidade que no automático, ela é grandemente individualizada, não é verdade? Assim, você gosta talvez de ler sua Bíblia, de pegar um livro e ter esse tempinho que eu mencionei aqui com o seu café, com o seu chá, sentado na sua poltrona. Mas você gosta de fazer isso sozinho. Que ninguém me atrapalhe. Porque você quer ter esse tempo sozinho ali, e esse tempo sozinho é importante. Mas quando nós só temos esses tempos sozinhos, de individualidade, isso revela para nós também uma espiritualidade doente. Uma espiritualidade que não condiz com a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica, ela me convida e convida você a animar uns aos outros todos os dias. Não é um dia só. Isso aqui, segundo a Bíblia, não é papel do pastor. Quem vai mandar mensagem para a galera é o pastor, Carlos que lute. Fique mandando mensagem, ligando e entrando em contato com o pessoal para que eles não desanimem. Gente, isso aqui não é papel meu. O papel do pastor, segundo Efésios 4, é conduzir os discípulos de Jesus à maturidade. Mas animar uns aos outros não é papel só do pastor, e sim de todos os discípulos e discípulas de Jesus. Olha o que o texto diz para a gente no verso 13. Então ele está dizendo: não tenham coração perverso, cuidem do coração de vocês, não tenham coração incrédulo, não se afastem do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje. Não é para depois, não é semana que vem. De modo que nenhum de vocês seja endurecido, tenha um coração enrijecido, esclerosado, pelo engano do pecado. Porque o engano do pecado, ele enrijece o nosso coração. Então, para que não tenhamos o coração enrijecido, endurecido pelo engano do pecado, o que o escritor está falando para nós fazermos? Orarmos mais? Vamos orar, vamos fazer aqui um esquema, vamos ficar todo mundo de joelho e pedir para Deus para que não nos enganemos a partir do pecado. É isso? Não. Ele não está dizendo para você ler mais a Bíblia, ele não está dizendo para você assistir mais pregações no YouTube, ele não está dizendo para você mudar de comunidade cristã, ele está dizendo para você: encorajem-se uns aos outros, todos os dias. A verdadeira espiritualidade, saudável, robusta, profunda, ela começa na vertical, porque é a partir de um relacionamento com Deus, somos perdoados por Deus dos nossos pecados a partir da vida de Jesus, e somos capacitados pelo Espírito Santo para uma nova história. Mas ela reverbera na horizontal. Tem que reverberar na horizontal. Tem que ter a ver com a pessoa que está aí do seu lado. Disfarçadamente, olhe para a pessoa que está aí do seu lado. Gente, nós somos uma comunidade porque somos todos nós. Uma comunidade de um só não existe. Nós precisamos uns dos outros. Sabe, perceba, comece a perceber. Todo domingo fulano senta ali. Todo domingo ciclano vem. Faz tempo que a fulano não aparece. O que nós podemos fazer para que ela não seja endurecida pelo engano do pecado? Nós podemos encorajá-la. Uma vez? Todos os dias. Uma espiritualidade saudável, gente, não tem a ver com ver anjo,
Eu estava no quarto lá, apareceu um anjo para mim. E ele disse que eu devia fazer isso e isso. Não tem a ver com isso. Uma espiritualidade saudável não tem a ver com você ter um sonho. Uma espiritualidade saudável não tem a ver com emocionalismos, com experiências sobrenaturais. Se você tiver, ótimo. Mas esse não é o ponto. Uma espiritualidade saudável tem a ver com você cuidar do seu coração. Enchê-lo da verdadeira história, que é tudo sobre Jesus. E tem a ver com você encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Tem a ver com você ligar. Tem a ver com você mandar uma mensagem. Gente, hoje isso é tão fácil, não é verdade? Vamos lembrar do tempo do telefone fixo? Você ligava, se a pessoa quisesse não atender, você nunca saberia se ela de fato estava em casa e não quis atender, ou se ela não estava mesmo. Hoje, você manda uma mensagem, imediatamente a pessoa responde. Se demorar um pouquinho, dificilmente passa para o outro dia. As coisas são muito fáceis hoje. Mas nós precisamos nos adaptar. Tanto de uma forma como de outra. Precisamos nos adaptar, porque se você hoje não usa o WhatsApp, você fica, de fato, cerceado de relacionamentos, de conversas, até do trabalho. Mas você também precisa se adaptar no sentido de encorajar as pessoas que estão caminhando com a gente. Nós estamos plantando uma igreja. Isso aqui, gente, não é uma comunidade já pronta. Nós não somos uma igreja pronta, nós somos um processo de plantação. E nesse sentido, somos uma igreja presbiteriana, que será uma igreja autônoma, autossuficiente, se Deus permitir, em janeiro de 2026. Mas, enquanto isso, para que lá na frente nós sejamos saudáveis, para que daqui a 10 anos o Ático seja uma igreja saudável, hoje tem que ser. Tem que ser hoje. E uma espiritualidade saudável não tem a ver com termos a melhor música, não tem a ver com termos o melhor espaço, não tem a ver com termos as melhores e mais criativas séries de mensagens, não. Uma espiritualidade saudável tem a ver com nós estarmos cuidando uns dos outros todos os dias. Não deixar ninguém ficar para trás. Entrar em contato. Está precisando de alguma coisa? Faz tempo que você não aparece. Eu queria desafiar você. A espiritualidade que o mundo nos dá e que nos oferece, que nos ensina, é uma espiritualidade em si mesmada. E nós aprendemos a achar que está tudo bem. Está tudo bem eu cuidar só de mim. Deus por mim, está tudo certo. Eu vou cuidar dos meus problemas, ninguém paga minhas contas. Mas a verdadeira história, expressa na Bíblia, e que cuida do nosso coração, revela que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. O missiólogo Leslie Newbigin, inglês, ele diz algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Evangelho é uma declaração que muda o mundo. Muda o mundo. Mas é também uma declaração que precisa ser encarnada em um estilo de vida que mostre sua verdade. Porque muitas vezes, muitos de nós vamos lá, postamos nas redes sociais sobre o Evangelho, que o Evangelho é poderoso para salvar, para transformar, e nós construímos a grande narrativa, uma coisa grande e abrangente, e que é verdade. O Espírito Santo, o Evangelho transforma, o Evangelho capacita, o Evangelho é a boa notícia de que o reino chegou. Só que para que essa mensagem abrangente na cidade de Curitiba seja verdade, ela precisa ser verdade aqui, na minha vida. Ela precisa ser verdade aqui, neste encontro, em nossas relações durante a semana. Essa declaração do Evangelho precisa ser encarnada, como se fosse uma roupa que você veste, um estilo de vida que mostre a verdade do Evangelho. Essa fala que nós temos construído, que o Ático quer ser um lugar onde estranhos se tornam amigos e amigos se tornem parte da família, só é possível quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos que precisamos encorajar uns aos outros todos os dias. E, gente, todos nós aqui precisamos de ânimo, não é verdade? Ou
Ou tem alguém aqui que de vez em quando não acorda desanimado, querendo largar tudo? Quer saber? Quero saber mais. Quero saber mais do meu casamento. Não quero saber mais do meu trabalho. Não quero saber mais da igreja. Meu Deus, todo domingo. Não sei se eu aguento. Todos nós somos assim. Eu sou assim. Existem dias que nós acordamos e nós só pedimos para Deus que o dia acabe logo, porque está pesado. Mas se eu recebo uma ligação, se eu recebo uma mensagem de um amigo, de uma amiga, e aí, Carlos, como é que você está? Só estou mandando essa mensagem aqui para saber como você está. Gente, isso é capaz de mudar a nossa perspectiva num dia ruim. Nós queremos ser uma comunidade de discípulos de Jesus que desenvolve uma espiritualidade saudável hoje, cuidando do nosso coração com a verdadeira história e encorajando uns aos outros. No versículo 14, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Olha só, passamos a ser participantes de Cristo, é tudo o que queremos, porque Jesus ele morreu na cruz, apesar de ser perfeito, e ele ressuscitou 3 dias depois. Aí Jesus está aqui comigo e com você. Aí Jesus fala assim: olha, porque eu sou perfeito, eu tenho a minha conexão com o Pai plenamente estabelecida. Aí eu digo para ele e falo: legal para você, Jesus, eu não sou perfeito. Mas Jesus me convida para ser coparticipante dos méritos dele e ter essa conexão com Jesus também, com o Pai também. Ele convida você, pecador, pecadora, todos nós aqui a sermos participantes. Mas olha o que ele diz: nós passamos a ser participantes de Cristo desde que, é uma condição, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Confiança em quê? Confiança nessa história. Confiança na verdadeira história da humanidade. Confiança de que nessa história, quando nós estávamos perdidos, completamente abandonados, Jesus entra na história. Jesus nos redime. Jesus pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. Quando nós temos confiança de que Jesus de fato é quem a verdadeira história diz que Ele é, então nós somos participantes dos méritos de Jesus. E quando isso acontece, nós estamos aqui nessa fase da grande história. A nossa vida, gente, não está solta assim. Não está solta. Se você quiser, você vive tal fase da humanidade. Não, se você tiver uma outra visão, você pode viver um outro momento da história da humanidade. Não. A história da humanidade tem um curso. E neste curso nós estamos aqui, após a morte e ressurreição de Jesus, em missão. Esse A aí para representar a nossa comunidade local, Ático, em missão, onde quer que estejamos inseridos. Qual a missão, Carlos? Qual a missão? Que missão é essa? Eu não vou dar folheto para ninguém. Também não. A missão de encorajar uns aos outros todos os dias. A missão de encorajar os amigos, as amigas, os irmãos e as irmãs todos os dias, dizendo: o reino de Deus chegou. Nós não precisamos mais sofrer dessa forma. Nós não precisamos mais alimentar essa espiritualidade que sempre está baseada no futuro incerto, que nessa expectativa de futuro nós não precisamos mais. Porque Jesus entrou na história, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou 3 dias depois. Agora, nós somos o povo que vive num outro ritmo, de uma espiritualidade leve, saudável e profunda. Até que Jesus venha, até que Ele seja perfeitamente manifesto. Versículo 15. Se hoje, o autor da carta aos Hebreus repete, ele fala de novo: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração.
Gente, presta atenção numa coisa. Não tem a ver com os pecados que você comete. Talvez você diga assim, Carlos, mas eu pintei e bordei, pisei na jaca, fiz coisas erradíssimas e eu não sei nem por onde recomeçar. E tem coisas erradas que eu faço que eu não sei nem se eu consigo recomeçar. Esse não é o ponto. Porque para os seus pecados, Deus deu um jeito. Deus enviou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz, para que você não seja mais refém, escravo dos seus pecados, para que você possa fazer uma transição para uma nova vida, capacitado pelo Espírito Santo. O problema é quando nós ouvimos a voz de Deus e endurecemos o nosso coração. Isso é um problema. Os nossos pecados, Jesus resolveu. Ele pagou. Você está querendo achar o boleto? Jesus já rasgou. Você está querendo achar ali as contas que você tem para pagar? Jesus já deu fim nelas. O problema sério é quando nós ouvimos a voz de Deus e nós endurecemos o nosso coração, mantemos um coração enrijecido, esclerosado. Isso é um problema. O Espírito Santo está dizendo para nós essa manhã: não endureçam o coração. Não endureçam o coração. Nesse sentido, gente, o que nós podemos levar para casa? Para nós pensarmos, refletirmos, para que o Espírito Santo nos oriente, nos conduza a essa espiritualidade saudável hoje e agora. Primeiro, quero desafiar você a pensar comigo. Se Deus falou com você nesta manhã, não endureça o coração. Deixe que Deus molde sua vida à verdadeira história, à luz da verdadeira história. Quem é você? Criado à imagem e semelhança de Deus. Maravilhoso, maravilhosa. Você tem o dedo de Deus, a criatividade de Deus em você. Você é único, você é única. Mas você é pecador, você é pecadora. Você é falho. E por mais que você tente se reconectar com Deus a partir das suas boas obras, você nunca vai conseguir. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que Jesus entrou na história. E Ele derrubou uma cruz entre você e entre Deus, entre o abismo que existia entre vocês dois. E essa cruz agora reconecta você ao Criador. Deixe essa história moldar o seu coração como uma forma que molda você para a glória de Deus. 2. O que nos afasta de Jesus, o Deus vivo, não são nossos pecados mais, mas nossos corações perversos e incrédulos. Para os nossos pecados, Jesus deu um jeito, mas o caminho até Jesus é o arrependimento. É você ter essa autocrítica de reconhecer que você é falho, de que você é falha. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. E se aproxime de Jesus, arrependido, arrependida, e encontre graça no tempo certo. Por último, ouça a voz de Deus, seja moldado por ela e anime os outros diariamente. Anime. Quem são as pessoas que vêm à sua mente, que já caminharam com a gente aqui e não caminham mais? Quem são as pessoas que vêm à sua mente, que estão precisando de uma espiritualidade saudável? Não tem nada a ver com religião. Não estou falando de igreja presbiteriana, A, B ou C. Eu estou falando de Jesus, do Evangelho. Quem são as pessoas, amigos, amigas nossas, que precisam desesperadamente de uma boa notícia? Vá em missão. Vá capacitado pelo Espírito Santo e anime essas pessoas, porque o fardo delas deve estar pesadíssimo, porque elas estão sozinhas. Mas nós somos aqueles capacitados por Deus, enviados, não para falar de igreja, não para entregar folheto, mas para encorajar uns aos outros, de que por causa de Jesus tudo vai ficar bem. Posso orar? Deus de graça,
Peço que neste momento o Seu Espírito Santo fale profundamente conosco, a respeito de ações, a respeito de decisões, a respeito de posturas que temos que ter agora, não amanhã, não semana que vem, não mês que vem, mas hoje. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Constrange o nosso coração gentilmente, de forma amorosa e doce. E seja gracioso, Deus, em permitir que não endureçamos os nossos corações. Nos ajuda, Pai, na nossa falta de fé. Nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade. E ajuda-nos, Deus, a cuidar do nosso coração dia após dia, preenchendo os nossos corações com a verdadeira história, para que possamos, Deus, capacitados pelo Seu Espírito Santo, encorajar os nossos amigos e amigas todos os dias, para que persistam, para que não desistam, porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou e tudo vai ficar bem. Faz isso, Pai, essa é a nossa oração, em Seu nome, Jesus. Amém.